Bom dia, segundo ano. Hoje então é dia 21/8, tá? 9h55. Estou gravando esse vídeo aqui referente à aula de hidrocarbonetos. Então, na aula anterior de segunda-feira foi um plantão, eu dei alguns exercícios. Na terça eu expliquei sobre os radicais que nós usamos na química orgânica. Aí eu comentei daquelas 3 tabelas, né, que a gente precisa lembrar para que a gente possa nomear um hidrocarboneto. Essa regra que eu expliquei na terça-feira, ela vale para todos os compostos orgânicos que nós vamos estudar, tá? Nós estudamos então os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos e os ciclanos. Hoje eu resolvi gravar essa aula para que vocês comecem a aprender como nomear um hidrocarboneto usando aquelas 3 tabelas que eu expliquei na terça. Que tabelas são essas? A primeira tabela, ela vai falar sobre o tal do prefixo. Para dar nome a um composto orgânico, eu tenho que usar o prefixo. E o prefixo indica o número de carbonos. Então, se tem 1 carbono, eu uso o prefixo met. Se tem 2, et. Se tem 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hexa e assim por diante. A segunda parte que eu tenho que lembrar é o tipo de ligação que o hidrocarboneto tem. Quando eu olho para o hidrocarboneto, eu vou olhar a ligação. Se a ligação for simples, o infixo, que é a palavrinha que vai no meio, é an. Se for ligação dupla, a palavrinha que vai no meio, o infixo, é en. Se for uma tripla, é in. Se for uma dupla e uma tripla, in. Tá ok? E a última parte que eu tenho que usar para dar nome ao hidrocarboneto é o sufixo. E o sufixo que eu vou usar é o O. Então eu vou usar o prefixo, o infixo e o sufixo. Como a aula de hoje trata de hidrocarboneto, o sufixo é sempre O. Tá ok? Então vamos a ela. Então eu vou falar de cadeia aberta, normal e saturada, né, nessa primeira parte. Tá? Então por que saturada? Porque as ligações são simples entre carbonos. Por que aberta? Porque tem extremidade. E por que saturada? Bom, saturada eu já falei. Por que normal? Porque só tem carbono primário e secundário. Então como é que eu dou o nome? Então você vai lembrar lá da aula de terça. 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Hidrocarboneto, O. Então o nome fica etano. Na letra B, eu tenho 3 carbonos. Então eu tenho o prop, porque são 3, a palavra prop, prefixo, an, ligação simples, e O, porque é hidrocarboneto, propano. Na letra C eu tenho 4 carbonos, prefixo but, ligação simples, infixo an, sufixo O. Até aqui, beleza? E na letra D eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o prefixo para 5 é pent, ligação simples an, sufixo O. Uma outra coisa que eu também expliquei, vocês devem se lembrar, é a fórmula geral. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui são de alcanos. Lembram da aula de sexta passada, dia 14, né? Quando eu tenho um alcano, lembra, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Então, ó, 2 carbonos. C2H2n. O dobro de 2 é 4. Mais 2, 6. C2H6. Essa é a fórmula molecular do etano. Do propano, 3 carbonos. C3, o dobro de 3 é 6, mais 2, 8. C3H8. Se você contar os Hs, vão dar 8. Para o etano vão dar 6, para o propano vão dar 8. E para o butano, são 4 carbonos. C4, o dobro de 4 é 8, mais 2, 10. E o pentano tem 5 carbonos, C5H12. Então, tá aí a fórmula molecular. Então, veja quanta coisa a gente está
aplicando aqui. Eu estou então analisando o tipo de cadeia, né, que vocês já aprenderam. Eu estou começando a aprender a dar nome, lembrando lá da aula de terça-feira, tá? Onde eu estou usando aquelas 3 tabelas. O prefixo, o infixo e o sufixo, ok? Então, tá aqui a primeira parte da aula, tá joia? Segunda parte da aula, cadeia aberta, normal e insaturada. Então tem uma pequena diferença aqui, ó. Para dar nome, eu vou olhar para a cadeia. Ela é aberta, porque tem extremidade. É normal, porque tem carbono primário e secundário apenas. E é insaturada, porque tem dupla ou tripla. Ok? Como tem 3 carbonos, o prefixo é o mesmo. Prop. Prefixo prop. Ligação dupla. Então, ó, eu separo por um traço. Em. An é para ligação simples. Em é para ligação dupla. E sufixo o. Propeno. Tem alguns nomes que você fala ali, separadamente, mas depois quando você pronuncia de uma vez só, a semântica ou a maneira de você pronunciar, ela fica tranquila. Então, você vê lá, et, an, o, fica etano. Prop, em, o, fica propeno. Agora, outros nomes não tem como você juntar. Então, 3 carbonos, prop. Ligação dupla, em. Sufixo, porque é hidrocarboneto, o. Vamos aproveitar aqui e já vamos colocar a fórmula molecular. No final eu volto e falo dessa também. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Ligação dupla, em. Sufixo o. Só que quando você olha para o B, tem o número 2 aqui, ó, antes da palavrinha em, do infixo. Por que eu tenho que colocar esse 2? Quando a cadeia for insaturada, tiver uma dupla ou uma tripla, eu tenho que dizer aonde que está essa dupla. Chama-se endereço. É como a tua casa. Você tem a sua casa que fica numa rua e a sua casa tem um número. Então você fala assim, olha, eu moro na rua Carijós, por exemplo. Mas qual que é o número? Então, eu tenho um hidrocarboneto que tem uma dupla. Mas aonde está essa dupla? Porque de acordo com a dupla, vai ter uma maneira diferente de escrever e de pronunciar. Bom, então, pente, 5 carbonos. Agora, se você olhar para essa dupla, a regra vai dizer que a numeração da cadeia principal deve iniciar aonde a dupla está mais próxima da extremidade. E a extremidade mais próxima é a direita. Então, eu numero da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu numerei a cadeia, eu já sei quantos carbonos tem. E também já sei o prefixo. E quando eu numero ela, veja, começou no carbono 2 a dupla e terminou no 3. Então é onde começa. Então, ó, esse 2 é a posição da dupla. Pente, 5 carbonos. 2, posição da dupla, em, porque tem uma dupla, e o, porque é um hidrocarboneto. Então, pente 2N. Esse não dá para falar de uma vez só. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu numerei da direita, da esquerda para a direita? Se eu numerar da esquerda para a direita, vai ficar, ó, no primeiro carbono tem uma dupla. Depois vem no carbono 3, tem outra dupla. Então tem 2 duplas. Então, ó, 1 e 3. Tem 5 carbonos. Pente 1,3 traço de eno. Tem um intruso aí na aula. A gata. Vai pra lá, tá atrapalhando a aula. Vai pra sua carteira. Então, pente 1,3 traço de en e u. Então, esta é uma característica um pouquinho diferente da anterior. Então, eu numerei da esquerda para a direita. Porque ó, a posição fica 1 e 3. Se eu somar, dá 4. Agora, numera ao contrário. Ó, vou numerar ao contrário para você ver. Vou numerar ao contrário. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que a numeração agora, ao contrário, é 2 e 4? 2 e 4. Se eu somar, dá 6. E lá na regra de nomenclatura, eu tenho que considerar a soma dos endereços como sendo a menor. E isso nós vamos usar em várias outras situações. Tá ok? Então, vou apagar aqui, né?
Não, pode deixar, caso alguém queira anotar. Então, não é a verde que eu tenho que usar, e sim a branca, da esquerda para a direita. E aí fica pente 1,3. Por que di? Di significa duas duplas. Diem e sufixo o. Na letra C, et, porque são dois carbonos, in, porque é tripla, e o, porque é hidrocarboneto. E na letra E, 1, 2, 3, 4, tenho que numerar, né? 1, 2, 3, 4. But, porque são 4. 1, porque a posição da dupla está mais próxima da esquerda, então eu numero da esquerda para a direita. 1, but, 1, in, o. Tá? Bom, no anterior, nesse aqui que eu falei, ó, aqui é tudo alcano. Na letra A eu tenho um alceno. En é de alceno. Alceno, alcadieno, duas duplas é alcadieno. Uma tripla é alcino e alcino. Bom, vamos lembrar lá da fórmula geral. Enquanto nos alcanos é CnH2n mais 2, nos alcenos é CnH2n. Então, se eu tenho 3 carbonos, vai ficar C3H6. Se eu tenho 5 carbonos e é um alceno, C5H10. Aqui já é um alcadieno. Alcadieno, a fórmula geral é CnH2n menos 2. Então, se eu tenho, ó, 5 carbonos, C5. É H2n menos 2. Qual que é o dobro de 5? 10. Menos 2, 8. Então, C5H8. Ó, 3, 4, 5, 6. Aqui tem um 2. Faltou um 2 aqui, tá? Aqui faltou um 2. Então, corrijam aí, por favor. Então, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios, tá? Na hora que você faz é que você percebe que às vezes você deu uma erradinha, mas está corrigida aí, façam o mesmo no caderno de vocês. Bom, 2 carbonos e é um alcino. A fórmula geral de um alcino é a mesma do alcadieno. CnH2n menos 2. Então vai ficar C2, o dobro de 2 é 4, menos 2, 2. C2H2. O etino é conhecido como acetileno. É um gás usado por alguns tipos de profissionais para cortar chapa, para fazer solda, esse tipo de coisa. Tá? Não é solda elétrica, tá? É solda com maçarico. But, um hino. Por que é but, um hino? Veja, a tripla está mais próxima da esquerda. Então, acima de 3 carbonos, acima. E se tiver dupla ou tripla, eu vou ter que numerar a cadeia. E a numeração vai iniciar aonde a insaturação está mais próxima da extremidade, ou direita ou esquerda, depende. Aqui, como está mais próxima da esquerda, numero da esquerda para a direita. Numero, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, esse 1 é a posição da tripla. Como é um alcino, 1, 2, 3, 4, C4. O dobro de 4 é 8, menos 2, 6. Então, ó, 3, 5, 6. Ok? Então, os recados finais, né? Dia 21/8, que é hoje, né? Vocês precisam terminar, né? Precisam entregar, colocar lá na pasta de tarefas lá o mapa mental que eu pedi de química, os exercícios que eu pedi de química e também aproveitando, né? Eu sei que é aula de química, mas já faça isso também em relação a outra disciplina nossa, tá ok? Então, eu desejo a vocês aí um bom dia, um bom final de semana e até dia 24/8, segunda-feira. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu!